Cara, você viu que eu tava me segurando desse queijinho, você me incentivou, ele agora tá o quê? Na metade, né? Isso é uma conversa que daqui a pouco vai ser janta, mas isso talvez seja um vídeo também. Então eu decidi parar ao meio da conversa, antes de a gente voltar à conversa que eu achei que estava muito boa, pra dizer que esse é o Gabriel Estrela do Projeto Boa Sorte. Qual que é meu problema com essa coisa do direito, né? Porque quando eu falo de obrigação e de poder, eu tô falando... Obrigação eu tô falando de dever, né? Então é algo que deve ser feito. E Quando eu falo de... aponto e digo. Quando eu falo de poder, você pode fazer, eu tô falando de possibilidade. Não tô falando poder no sentido de ter poder para fazer, né? Porque ter poder para fazer entraria nesse lugar do direito. Porque o direito incute consequências. Qual que é o meu problema com o papo do direito? Quando a gente fala de direitos, a gente está falando de uma estrutura institucional que inevitavelmente vai ser arcaica. Porque até os direitos evoluírem, a sociedade passa por muito mais evoluções. Eu, individualmente, me transformo muito mais rápido do que a noção coletiva de um direito. Sim. Entende? É igual a um vocábulo, por exemplo, quando eu penso em linguística. Amo essas transdisciplinaridades. Quando você pensa que uma gíria só vai entrar num dicionário depois de muito tempo, que uma palavra só entra no dicionário depois que ela está sedimentada, digamos assim, ali, naquele espaço, naquela comunidade, eu acho que é a mesma coisa que você está falando, essa ideia de que esse direito ele só entra ali depois de um tempo. E pode ser que a modificação desses direitos, pode ser não, né? A modificação, o repensar esses direitos, o que bota, o que não bota, o que tira, o que é velho, o que é novo, o que não serve mais. Demora demais. Isso demora bastante. E aí quando a gente vai... Porque a gente que se aproxima de questões de direitos humanos, é muito fácil para a gente entender direito como uma questão até legislativa. E de política pública, etc. Mas, para a sociedade, existe um direito que é moral. Então, para a sociedade, ainda hoje, um homem tem o direito de dizer o que sua esposa veste. E aí, quando a gente vai para o lugar do direito, minha preocupação são esses lugares, entendeu? E de que direitos que hoje a gente enxerga como sendo a coisa mais comum e correta do mundo, e daqui a 15, 20 anos a gente vai entender como sendo um absurdo. Sim. Sei lá, eu cresci com sendo um direito dos pais darem palmada nos filhos quando eles estavam errados. Isso. Hoje em dia a gente entende isso como um absurdo. E pode acontecer com coisas que a gente entende como direito hoje. E aí quando eu falo, né, que ninguém é obrigado, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, e não vou para esse lugar do direito, porque o direito tem, quando a gente vai para o lugar da instituição, a gente passa por um processo de desresponsabilização, né? Não sou eu, é porque é um direito, é uma lei. Por que você fez isso? Porque está na lei. Então, mas por como exemplo, assim? Me dá um exemplo. Eu estava conversando com... eu falo muito isso com um jovem, né? E aí o jovem falou para mim, pai, eu não posso fazer o que eu quiser na minha casa. Eu falei, por que não? Ele falou, porque minha mãe não deixa. Eu falei, como que tua mãe interfere na tua possibilidade de fazer alguma coisa? Se é você que faz e não a sua mãe. Ele falou, porque se eu fizer, minha mãe me dá castigo, por exemplo. Eu falei, então você pode fazer, mas há uma consequência. Isso, é a questão da responsabilização, exato, que você falou, porque né? quando eu saio desse lugar de direitos, de legislação, disso aqui me é garantido, de há uma estrutura que me ampara para isso, eu vou para um lugar pessoal, individual, de fazer a manutenção, não dessa estrutura, mas das coisas que eu acho que são importantes, que são válidas. Às vezes, pensando na estrutura, na instituição, eu não deveria fazer alguma coisa. Mas no micro eu percebo que aquela coisa precisa ser feita e eu vou lá e faço. Não vou conseguir dar um exemplo. Mas ó, a gente falou de sexo sem camisinha. A instituição diz que sexo sem camisinha é errado. A instituição diz que camisinha é uma obrigação de todo mundo que está transando. Aí de repente eu quero ter um filho. E aí no meu caso, falando sobre HIV, eu vivo com HIV e quero ter um filho. Eu me aproximo das evidências científicas muito mais rápido do que as instituições. Porque eu jogo ali no Google, eu acesso e isso não precisa passar por ninguém para eu validar isso. Sim. E aí eu posso entender que, ok, não é... Porque toda vez que a gente fala que existe alguma coisa certa, e aí, de novo, eu acho que o direito tem a ver isso, né? Porque o pessoal pergunta muito, assim, por exemplo, a gente fala, a pessoa vendo com HIV, a galera fala, esse é o termo certo? Eu falo, esse é o termo que a gente está utilizando. Hoje. Porque comunicação não violenta me ensinou isso, e para mim é o melhor ensinamento de comunicação não violenta.
Sempre que você fala de algo que é certo, você está falando de um valor absoluto, 100%. Não existe 99% certo. Então sempre que você estabelece que alguma coisa é certa, você marginaliza um monte de vivência que não vai caber naquele 100%, naquele absoluto. Sim. Aí eu tô nessas doideiras, então eu tô assumindo que as pessoas vão poder fazer o que elas quiserem. Super capturei a sua lógica. Mas estou pensando também num outro negócio, que essa coisa dos direitos, esses direitos que são coletivos, que eles demoram para mudar, mas eles têm um significado para essa coletividade. Uma coisa é o espaço da individualidade, em que eu digo, não, a minha mãe diz que eu não posso fazer tal coisa porque ela vai fazer castigo, me dá um castigo, não significa que eu não vá fazer, ou que eu efetivamente não possa, em termos físicos, fazer aquela coisa. A diferença é que tem consequências e eu reconheço as consequências. Então, nessa hora, o papel do direito é entender que não é porque eu tive acesso a uma arma que eu posso no sentido de ter a capacidade de, eu posso pegar a arma, vir aqui na sua frente e atirar em você. Mas se eu faço isso, eu prejudico algo que é maior do que a minha individualidade. Entendo. Que essa minha vontade de fazer, que tem a ver com esses direitos que são o guarda-chuva onde todos nós estamos, que nos protegem de, por exemplo, de repente eu não gostei de você, eu vou lá e te mato. E que eu acho que passam por algo que não é um lugar comum, não é todo mundo que entende que aquilo tem que ser daquele jeito. Não impede que ela faça coisas. Por exemplo, não pode fumar maconha no Brasil. As pessoas, elas fumam maconha. Queria dar estoque aqui pra você que tá nos vendo. Não pode fumar maconha, as pessoas fumam maconha. Mas se elas forem pegas, elas vão ser presas. Mas eu acho que tem como se fossem gradações. Eu concordo 100% com você com esse negócio de certo e errado. Sempre tive um problema com isso. Quando se fala em língua é a mesma coisa, do tipo, tem alguém tirando sarro da pessoa que falou nós vai, por exemplo. O meu grande problema com o preconceito linguístico é esse. Você tá tirando sarro porque o cara fala nós vai, mas se eu gravar você 24 horas, você vai falar o que as pessoas chamam de erro. Então aquilo que você está sacaneando o outro, porque quando a gente coloca essa coisa do certo e do errado, você se junta a um lado da história. E quando você avalia, porque você se coloca com aquele que é o certo, que fala certo, então eu aponto pra você. Lógico, que é isso que se você você falou. é um fiscal, quer dizer que você... Eu sou fiscal, eu detenho o conhecimento, e aí tem uma relação com o poder muito forte, que aí a gente já pode juntar de novo com o negócio do academicismo. O problema dessa coisa do acadêmico é porque é uma fala de poder, então não sei se eu posso rebater, porque aí está o poder falando, o poder do conhecimento nesse sentido, né? E aí quando você diz, não, você fala errado, você é o lugar do certo, e aí é que está o problema. Porque não tem nenhum problema em ter variação linguística, por exemplo, de ser possível dizer nós vai, mas também ser possível a gente vai, e também ser possível nós vamos. O problema, nós vamos, também é outra possibilidade. Não tem nenhum problema nelas existirem. Reconhecê-las é fundamental e entender que existe uma delas que é esse padrão, mas que as outras não deixam de existir. E aí o que é que você faz com essas outras que existem? No caso da língua, a língua é orgânica, é viva e ela vai sendo esse organismo vivo que vai se modificando. Eu tenho me esforçado para escrever como eu falo. Né? Tem escrito umas coisas tipo também, nós com izinho, o S que vira R, né? Ramo. Sim, Eu tava aqui pensando. Justamente por causa disso. E porque eu acho que traz personalidade, cara. Uma coisa é você estar escrevendo uma matéria jornalística, que deveria ser impessoal, um artigo acadêmico. Claro. Mas quando eu tô conversando... Não, são diferentes lugares. E aí eu volto para essa questão que me chamou a atenção, que você estava falando, que é aquilo que é individual e aquilo que é coletivo. E aí no limite você poderia dizer que ninguém consegue fazer a sua escolha exatamente como quer, porque tem uma série de ou implicações, o contexto tá ali no meio mexendo. Então o cara que não faz, o menino que não faz um negócio porque a mãe não deixa, ou porque ele tem medo do castigo, ou porque ele respeita a mãe, ou porque ele tá achando que o que a mãe tá falando é pro bem dele. Vai ter um monte de coisas que pode fazer esse cara não dizer isso. Isso permeia todas as relações. Só abre um parênteses quando você fala, né? Ou porque ele respeita a mãe, ou porque ele acha que o que a mãe tá... Quando você coloca nesse lugar, você vai pro lugar da responsabilidade individual, né? E aí é nesse sentido que eu falo de combater essas instituições. Porque as instituições não promovem processo de educação. Fazer algo em respeito a uma lei é muito diferente de fazer algo porque eu acho que a lei tá certa.
por exemplo. Sim. E aí no caso do que você falou, né? Eu fazer algo que minha mãe não deixa é uma coisa. Eu fazer algo que minha mãe apontou uma preocupação e eu concordo com ela é outra. E aí é nesse sentido que eu... Entende? Aí nesse sentido eu acho que o individual pode respeitar o coletivo. Sim. A partir de um processo de educação, fecha parênteses. Porque tem essa diferenciação, entende? Sim. Mas aí como é que a gente administra isso numa sociedade que é grande e que vai ser sempre diversa? Porque mesmo a lei estando lá, vai ter gente que não vai concordar com aquilo. Mesmo passando pelo processo de educação, porque tem uma coisa de entendimento de mundo. Você pode dizer para um cara que existe que é uma bobagem a questão da identidade de gênero, você pode mostrar diferentes casos. E aí eu acho que vem esse outro elemento que você falou da empatia, né? Dizer, olha, deixa eu te mostrar, esse é o seu modelo de vida, mas existem outros modelos de vida. Mas a pessoa pode continuar falando, eu não acho, e essa é a minha opinião. Mas se a pessoa sai do lugar do eu não acho, é a minha opinião, para bater numa pessoa na rua... Aí essa instituição não para. Essa instituição ela precisa estar lá, porque essa coisa da opinião sempre vai estar lá. Não vai chegar um momento em que todos nós individualmente vamos entender que os direitos das pessoas têm que ser garantidos. Não é porque eu acho que... Eu não acho. Não é porque eu acho que... Ah, não, porque uma pessoa trans não devia ser trans, que eu tenho o direito, de discriminá-la, de dizer isso pra ela, no sentido de atacá-la. É diferente quando eu falo, puta, eu não consigo entender isso aqui. Deixa eu ir lá bater um papo com essa pessoa pra ver se eu entendo. Eu acho absurdo, como é que essa não é a primeira reação? Não é a primeira reação. É muito louco. É muito sair desse lugar do eu acho que não é assim. Eu no canal, nesse vídeo que eu te falei do Rubens, aí do Evaldo Firma, a galera veio, uma atrás da outra. E eu fui ficando cansativo, mas para algumas pessoas eu respondi. Eu falava, veja, que aí a galera vem com um argumento também muito direto, muito óbvio, que é difícil de combater nesse esquema desses argumentos que vem, meio assim, é isso aqui. Ah, agora é a ditadura, a gente não pode mais falar nada. Não. Eu não disse em nenhum momento no vídeo que não pode falar nada. Eu tô querendo que você dê um passo atrás. E ao invés de olhar só pra sua realidade, hétero, cis, normativa, e aí as pessoas começam a ficar irritadas com o uso desse termo, porque cada vez ele é mais frequente, então, o mundo tá muito chato, bom, enfim, mas tá bom. Sai da sua realidade como cisgênero. Dá um passo atrás. Você conversa com pessoas que não são cisgênero pra ouvir a história delas. E não é pra conversar uma que pensa igual você, não. Porque aí é fácil. Né? Que é a pessoa que vem dizer assim... que essa aqui defendeu o Bolsonaro. Nunca tive nenhum problema. É igual a pessoa dizer que tem um amigo que é negro e ele disse que nunca sofreu racismo. Um amigo. Vamos ouvir mais pessoas para entender essas diferentes realidades? Eu sei que é difícil as generalizações. Eu sei que é difícil ouvir, olha, você como homem branco, é preconceituoso. Não, eu não sou, ok, você não é, mas... Vamos entender de onde vem esse discurso e vamos ver se você contribui para eu melhorar a minha fala, para eu, de repente, pensar de outro jeito, construir de outro jeito a minha fala, já que desse jeito ela não tá boa. Mas não é assim que as pessoas fazem. As pessoas elas já vão pro conflito. A comunicação não violenta é muito legal para isso, mas é um exercício que ele é, em uma medida, utópico. Total. Porque não adianta, as pessoas elas reagem automaticamente. Você não vê no YouTube? A pessoa nem viu o seu vídeo, ela já tá reagindo. Eu faço isso, mas em geral eu faço isso de fofura. Eu já tô vendo uma coisa que eu acho legal, já tô querendo comentar. E vou comentando várias vezes, isso aqui eu achei que é assim. Mas é um exercício muito difícil não reagir. E aí a gente volta para aquele negócio que você falou, que a gente tava falando antes, do ter que reagir. Porque tem stories, você tem que falar na hora, porque você tem que falar no YouTube, você tem que falar imediatamente sobre uma coisa, se você não fala não tá bom, se você fala também não vai tá bom. E não tem a ver com uma crítica que é construtiva, tem a ver com dizer, olha, você não tá na minha turminha, você não tá falando do jeito que eu quero que você fale. Porque pode ser que você diga coisas que não é do jeito que eu quero que você fale. No dia que você me falou o negócio da camisinha, eu falei, gente, é uma coisa que parece tão simples. Olha como eu tô reproduzindo um negócio que é super nada a ver. E que eu mesma, na minha vida prática... A gente não para pra pensar nisso. Não faço, mas também não faço. Não paro pra pensar, não faço, mas reproduzo uma fala que não pode transar sem camisinha. Gente... Mas como que faz os bebês? Sabe? Não, e outra, além disso, que foi uma coisa que veio... que foi um negócio que você me falou, que não é automático de uma relação sexual, a camisinha não é
digamos, natural dessa relação. Não sei se foi exatamente assim que você me falou, e aí você me corrige, porque eu já não lembro mais exatamente como você falou, mas pra mim, o que ficou marcado, então eu vou dizer, não foi o que você disse, mas foi o que marcou pra mim, de entender que numa relação sexual não é natural da relação, você começou, você já puxou a camisinha e já está transando de camisinha, não é uma coisa que... É uma construção, né? Você botar isso que é artificial, que é fora dos corpos e fazer isso fazer parte. Isso, e da maneira como esse discurso aparece, é como se fosse natural, e não é. Então você desconsidera a possibilidade de uma conversa sobre isso, em que as pessoas mentem. Não, eu sempre uso camisinha, claro. E a mentira não usam. Eu posso mudar de assunto? Pode. Na verdade não é tanto mudar. Já que a câmera tá aí, eu vou deixar aí, mas... Tá. Você tava falando dessa mudança do canal, né? Teve uma coisa que eu identifiquei, de novo, você pode me corrigir. Essa coisa de sair do lugar de falar sobre HIV e AIDS e falar sobre saúde. Eu achei, pra mim, é como se fosse esse lugar de quem falou de coisas que queria falar e que achava que era importante falar e que são importantes pra falar. E agora tem outras coisas, porque eu sou isso, mas não sou só isso. Então, o meu canal representa isso. Sei lá, não sei se estou viajando. Não, tá certíssimo. E aí tem duas coisas. Primeiro tem o fato de que hoje, sei lá, quando eu comecei o canal... Bom apetite! Quando eu comecei o canal, eu entendia que era importante falar sobre HIV e falar sobre prevenção. Aos poucos eu fui entendendo ser mais importante falar sobre preconceito, estigma e acesso à saúde. Sim. Hoje eu entendo ser mais importante falar sobre autonomia em saúde. Isso pode mudar daqui a pouco. Bom, que mude, a gente muda, as coisas acontecem. Então aí tem duas coisas. Tem que, mesmo sobre o HIV, eu acho que a abordagem tem que ser diferente. Entende? Porque... E eu acho que isso talvez pegue em qualquer doença crônica. Né? Quando a gente tem uma questão crônica, de novo o negócio da responsabilidade, a gente é muito puxado para essa responsabilidade de cuidar da nossa saúde. De estar sempre de olho, de fazer exames, seja tomando remédio, fazendo medição, né? Pessoal de diabetes. Então, de repente, a gente tem que exercer essa nossa autonomia. Porque imagina, tenho que tomar remédio todo dia. Se eu não pudesse tomar um remédio sozinho, eu ia no hospital todo dia tomar um medicamento? É muito louco pensar, né, nessa possibilidade. E aí acho que para tudo, se a gente não consegue entregar parte de um processo de cura para a autonomia da pessoa envolvida, a gente condena ela a mais doença ainda. E para mim não faz sentido, você vai tratar a doença como? Sendo excluído de um convívio social, largando seu emprego, comendo só o que a gente oferece. Sim. Isso não é saúde. Não. Entende? Então tem esse lugar de entender, hoje eu entendo que o importante em saúde é isso, da gente pensar em autonomia, e eu acho que talvez essas coisas vão se retroalimentando, as coisas que a gente falou do individual, da responsabilidade, eu acho que uma coisa está retroalimentando a outra, sabe? Sim. Mas tem um lugar também que é esse. Cansei de ser a pessoa que fala de HIV. Eu sempre vou ser a pessoa que vive com HIV. Sim, Ok. É parte da sua história. Mas tem que ser também sempre a pessoa que fala sobre isso? Aí, sei lá em dezembro, só dá o Gabriel. Aí depois, nunca mais. Ninguém quer saber. Nossa, tá bom mesmo. Ficou bom? Aquele espaguete furadinho, né? Então, sabe, não é. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiz esse macarrão ontem e eu e o Daniel comemos. Esse macarrão... Oi, gente, tudo bem? Esse macarrão é um macarrão sem glúten, porque o Daniel não pode glúten. E aí ele quebra, ele fica... depois que você cozinha ele dá umas quebradinhas. É gostoso, né? E é muito louco como o próprio público. A galera que vai dizer que me ama, que eu sou lindo, que o trabalho que eu faço é ótimo. É o mesmo público que não compreende isso. Tem umas 2, 3 semanas que eu não falo de HIV. Tem umas 2, 3 semanas que meus vídeos não chegam a 1000 visualizações. Não chegam. É verdade. Não chega, as pessoas não querem ver. E aí, isso, assim, acho inegável que existe algum sucesso no trabalho que eu estou fazendo. Mas é um sucesso em relação ao trabalho que eu estou fazendo. Não é um sucesso em relação à inclusão de pessoas que vivem com HIV. Não o YouTube. Talvez o que eu fale promova
avanços nisso, mas o canal do YouTube não é. Porque a pessoa que vive com HIV ali continua não sendo uma influenciadora para nada que não seja os assuntos de HIV. Então eu ainda sou uma pessoa que não pode falar de saúde. E é isso que eu quero mudar, entendeu? Sim. Olha, tá muito comprido. Eu já gravei 30 minutos dessa conversa. Gabriel, tipo, canal incrível. Você já conhece a história de se inscrever, gostar, compartilhar, nananã, e conta aqui embaixo um pouco da sua opinião sobre essas coisas todas que a gente conversou aqui. Beijo. Tchau. Senão também a gente fica aqui.